Boa noite, tudo bem com você? Que bom poder estarmos juntos em mais uma quarta-feira, a nossa quarta-feira da família. Esse é o tempo que nós escolhemos para relembrar a palavra de domingo, para falar algo que possa também estar edificando a nossa casa, edificando a nossa família. E quão bom é ter esse tempo agora juntos para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Sabemos que é um tempo diferente que estamos passando, mas tudo isso está no controle absoluto de Deus. E cremos que aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar vai sempre ser útil para o nosso desenvolvimento como homem, como mulher, como família, como cidadão, enfim, todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus ela nos instrui. Então essa é a nossa quarta-feira, a quarta da família. Se você ainda não se inscreveu em um dos nossos canais, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, e eu tenho certeza, acione o sininho, e eu tenho certeza que você vai então poder estar compartilhando aí com seus amigos, compartilhando com a sua família de momentos agradáveis, de momentos edificantes. Antes de nós irmos para a palavra dessa noite, eu quero convidar você, aonde você estiver, para fechar os seus olhos e juntos termos uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, porque nessa manhã o Senhor nos acordou, nesse dia o Senhor nos sustentou. E agora podemos estar aqui através dessa plataforma, levando uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, vinda do teu coração para o nosso coração. Espírito Santo nos ensina essa palavra para que possamos ser cada dia mais parecidos com o nosso Pai. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Então nós estamos começando, semana passada começamos uma série de mensagem chamada Do Egito a Canaã. Aprendemos que tanto o Egito como o Canaã não são apenas dois lugares geográficos, ou seja, dois nomes de países diferentes, mas que são dois estados, seja eles emocionais, físicos ou espirituais. Aprendemos quando olhamos para a palavra de Deus que todas as vezes que a palavra de Deus cita o Egito, cita ela num contexto de escravidão, num contexto de sofrimento, num contexto onde o povo de Deus era perseguido. Então nós podemos imaginar e começar a entender que o Egito não é um lugar onde Deus habita. O Egito não é um lugar onde Deus é bem-vindo, aonde o povo de Deus é bem-vindo e aonde a família é bem-vinda. O Egito é um lugar de condenação, é um lugar de medo, é um lugar onde os sonhos são enterrados, aonde as pessoas não têm nenhuma possibilidade de escolha. Mas, por outro lado, Canaã, a terra que mana leite e mel, diz a palavra que é um lugar próspero, que é um lugar de crescimento, que é um lugar onde realmente todas as coisas que se plantam podem nascer. Canaã foi o lugar onde Deus preparou para o seu povo. Podemos dizer que Canaã é o lugar onde Deus habita. Ali há luz, ali há vida. E a palavra de Deus vai nos dizer lá em Apocalipse também que o novo céu e a nova terra não haverá sol, porque o próprio sol da justiça estará naquele lugar. Ou seja, o Deus Emanuel, o Deus conosco estará naquele lugar. Eu quero convidar você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Êxodo, capítulo número 2, e nós vamos compartilhar um pouco sobre a palavra. E para iniciarmos, eu gostaria de reler aqueles dois versículos que nós lemos semana passada, Êxodo 2, 23 a 25. Diz a palavra do Senhor: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Semana passada, nós falamos que Deus age. Domingo nós falamos sobre isso, que Deus age de forma diferente.
Deus age da forma dele, ou seja, a forma de Deus agir é a melhor forma. Nós aprendemos na primeira mensagem, 14 dias atrás, que Deus ouviu o clamor do seu povo, ou seja, havia um clamor, e o texto que nós lemos mostra claramente que Deus viu a situação do povo de Israel. 430 anos havia se passado, e aquela nação que antes era hóspede de Faraó, hóspede de José, agora se torna uma nação escrava. O comentário de Moody nos diz isso, que os hóspedes protegidos por Faraó e José tornaram-se uma nação de escravos. Olha só, olha o que aconteceu. Diz a palavra que quando José foi, então, a segunda autoridade do Egito, José traz o seu povo, ou seja, o seu pai e a sua família, para morar no Egito. E a palavra de Deus vai nos dizer que Faraó disse para José: escolhe a melhor terra, ou seja, as terras de Gósen, que até hoje é a melhor terra do Egito. E lá coloca os seus pais, seus irmãos. E de fato eles viveram lá numa terra muito boa e o povo cresceu. Mas chegou um tempo que esse faraó morreu. Diz a palavra que esse faraó morreu, e então o Egito, ou seja, o real Egito, se manifestou. E aquela nação que antes era hóspede protegida, agora se torna escrava do faraó. Ou seja, Salomão já fala sobre isso, que há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falar que entraram em algum relacionamento, ou fizeram algum negócio, ou compraram algo, ou investiram em algo que parecia tão bom, mas quando menos esperaram, caíram em uma armadilha, numa cilada, e tem situações que vai nos trazer consequências para o resto da nossa vida. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E eu quero convidar você agora a nós lermos o capítulo 2, o mesmo capítulo, agora porém os primeiros 9 versículos, e nós queremos falar um pouco sobre a forma como Deus agiu. Porque a forma como Deus age na nossa vida não é a nossa forma. A forma como Deus agiu lá no Egito talvez não era a forma que o povo esperava, mas foi a melhor forma, é a melhor forma. Diz a palavra do Senhor, Êxodo 2, 1 a 9, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um menino, a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou e colocou num cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha do faraó descera ao rio Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. E então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Olha só que história. Nós já vamos entender a forma de Deus agir. Para relembrar um pouquinho, talvez você conheça essa história, dificilmente alguém não conhece essa história. Havia um momento onde o povo de Deus estava crescendo de uma maneira extraordinária, estava saindo do controle do Egito. E os egípcios acharam então que esse povo deveria ser eliminado daquela região, ou seja, da face da terra, para que eles não dominassem mais tarde. Então o faraó lança um decreto. E essa palavra decreto, nos nossos dias, nesse tempo de pandemia, parece tão comum.
né? Ora tem um decreto que abre alguma coisa, ora tem um decreto que fecha, ora tem um decreto que proíbe, ou seja, as celebrações, eventos públicos, enfim, tudo isso, claro que em nome de uma segurança, de uma proteção à saúde. Mas aquele decreto era muito mais forte, muito mais violento. Aquele decreto, ele dizia que todos os meninos deveriam ser mortos, ou seja, todos os bebês nascido homem deveriam morrer ao nascer, para que esse povo, o povo de Israel, fosse eliminado. Veja só como era grave a situação do povo de Israel. Mas a Bíblia fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. E Deus havia prometido para Abraão: de ti farei uma grande nação, e essa nação seria tão grande que seria impossível de ser contada. Então Deus havia feito essa promessa e não seria um decreto do faraó que iria frustrar os planos do Senhor. Então diz a palavra que a mulher, ou seja, a mãe de Moisés, esconde esse menino, e nem ela sabia do que Deus estava planejando, e lança ele no rio Nilo, e lá onde talvez diariamente a filha do faraó se banhava. E aquele cesto parecia talvez até algo muito impróprio, mas era o veículo que Deus estava usando para levar aquele menino tão inocente para se tornar mais tarde o libertador, ou seja, o instrumento de Deus naquele momento. Então o nascimento de Moisés naquele momento tão difícil foi a manifestação do amor de Deus para o seu povo. No momento onde que tudo parecia o fim. Tudo parecia o fim. O decreto, o povo já estava ali escravo há 430 anos. E agora todos os meninos iam ser mortos. Pensa bem, pensa na situação. Parecia um caos. Realmente parecia que não havia nada que pudesse piorar ainda a situação. Parecia um caos. Mas tudo que na Bíblia muitas vezes parece o fim, quando nós olhamos, na verdade, é apenas o início. E se nós olhar para a pandemia, nós vamos ver que esse tempo que nós estamos passando, embora tivemos muitas perdas, como já temos falado aqui, perdas irreparáveis, incalculáveis, muitas pessoas também perderam o seu emprego. Perderam aquilo que parecia ser a única forma de ganhar o seu ganha-pão, enfim, de poder desenvolver, de cuidar de sua família. Mas em meio a esse tempo, nós podemos visualizar, e se você pesquisar, você vai descobrir quantas coisas boas aconteceram, quantas empresas abriram. Então, a forma de Deus agir é a melhor forma. E diz a palavra então que Moisés nasceu. Moisés nasceu, e olha só o que aconteceu. O decreto dizia que os meninos deviam ser mortos. Que eu imagino que talvez até estavam dando prêmios para os soldados que encontrassem o maior número de meninos, que parecia uma grande ameaça. Deus manifestou o seu poder, fez com que a filha do faraó, a filha do pior inimigo do povo de Deus, adotasse o menino Moisés. E aquela mãe que antes estava preocupada em largar o seu filho no rio, e talvez correndo um grande risco de vida, agora sua mãe foi chamada pela princesa para então amamentar o seu próprio filho. E olha só, poder receber por isso. Cuidar do seu filho com toda a segurança, com toda a proteção de Deus. Deus usa os decretos. Deus usa as coisas que para nós parecem impossíveis para fazer o possível. Se você pensar bem, quando Jesus Cristo foi crucificado, parecia que era o fim. Talvez muitos que andaram com Jesus, os próprios discípulos pensaram, realmente Jesus morreu, tudo acabou. Mas a cruz era apenas o início. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia o túmulo foi aberto, ele ressuscitou e ele habita em mim e ele habita em você. E porque ele vive, nós podemos de fato crer no amanhã. Moisés então foi protegido pelo seu inimigo. Se eles soubessem quem Moisés seria amanhã,
Olha só, com certeza eles não iriam investir tudo que eles investiram. Moisés foi adotado pela filha do faraó, e diz a palavra que ele passou 40 anos ali, vivendo no Egito, aprendendo toda a cultura do Egito. Mas Deus não queria que Moisés permanecesse no Egito. Moisés não foi protegido por Deus para habitar no Egito. E aquilo que o Egito ensina, aquilo que se acredita no Egito, em Canaã não serve. Então eu quero dizer para você que se você saiu do Egito e está indo rumo ao Canaã, se você saiu das trevas e está andando na luz, vai ter momentos aonde você vai precisar passar por alguns seminários. E diz a palavra de Deus que Moisés, então, certo dia ele sai para dar uma volta no pátio do castelo, e ele vê um dos soldados ali, talvez maltratando um irmão seu, um israelita, e Moisés então decide resolver a situação no braço. Ele vai lá e mata aquele egípcio, achando que ele estava protegendo o seu povo, achando que ele tinha feito algo muito certo. Certo dia ele volta de novo no pátio, e agora dois irmãos, dois israelitas brigando. Então ele vai defender aquela briga, e aqueles irmãos começam a ofender ele, falando: olha, quem é você, Moisés? Você vai matar nós como matou o egípcio? Diz a palavra que Moisés, então, sobreveio a ele um temor, e eles se descobriram. E daqui um dia o faraó vai descobrir o que eu fiz, e a melhor coisa que eu tenho a fazer é fugir daqui. E ele foge para Midian. E lá ele se casa, enfim. E lá ele passa mais 40 anos. Aprendendo a cuidar de ovelhas, no secreto, talvez frustrado, talvez abandonado, talvez com a sua autoestima lá embaixo. Passado 40 anos, talvez quantas vezes ele deve ter pensado: eu joguei fora a oportunidade de resgatar o meu povo, de poder fazer a diferença e tirar meu povo daquela situação, mas diz a palavra que Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus se lembra de Moisés, e diz a palavra lá no Êxodo 3, depois de 40 anos, ou seja, agora Moisés já estava com 80 anos. No capítulo 2 ele estava com 40 anos. No capítulo 3, 80 anos. Veja como a Bíblia é um livro extraordinário. Muitas vezes nós lemos a palavra de uma maneira rápida, corrida, e não prestamos atenção nos detalhes. 80 anos se passaram. Agora Moisés, com 80 anos, vai ser alistado por Deus, e agora não mais na força dele, do jeito dele, mas na força de Deus, no poder de Deus. E quantas vezes eu e você não queremos resolver a situação do nosso jeito, achando que Deus está demorando, achando que o caminho que Deus tem para nós é um caminho difícil, é um caminho muito longo, então para que isso? Por que Deus não faz algo mais curto? Por que Deus não facilita as coisas? E Moisés, então, ele volta ao Egito. Não mais na força dele, mas na força de Deus. Ele reconheceu que a força dele jamais seria possível ou suficiente para tirar aquele povo. Então, querido, eu não sei quais são os problemas que você está passando, quais são as várias interrogações que estão na sua mente. Talvez muitos estão pensando: por que Deus não acaba logo com esse vírus? Por que Deus não acaba logo com essa pandemia? Mas diz a palavra que Deus age na forma dele. E a Bíblia nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não creio que esse vírus é algo que fugiu do controle de Deus. Pelo contrário, Deus está trabalhando nessa plataforma de pandemia. Mesmo que nós não estamos vendo, mesmo que nós não estamos entendendo, uma coisa é certa: Deus está trabalhando. E o povo de Israel não precisava de um bebê, não precisava esperar 80 anos para poder sair daquele lugar.
Deus não precisava de um bebê, Deus não precisava de toda essa logística para levar, nós vamos ver mais para frente, nos próximos dias, as experiências, os momentos de moldagem que Deus realizou no meio do seu povo. Deus não precisava passar por todo esse processo, mas o povo precisava, porque uma coisa é certa, sair do Egito é fácil, mas o Egito sair de nós, as manias, os jeitos, e eu tenho certeza que nesse tempo diferente que nós estamos passando, Deus está agindo. Independente se você está entendendo ou não a situação, Deus está agindo. E essa jornada do Egito a Canaã é uma jornada de recomeço. Leia os 2 primeiros capítulos, até o 3º capítulo, você vai começar a entender o cenário que Deus estava preparando. E nós vamos visualizar que tudo aquilo que o povo de Israel passou no deserto, os sinais, as maravilhas, a forma como Deus libertou eles, eram tudo símbolos ou sombras daquilo que viria quando Jesus Cristo veio à terra. E daquilo que virá ainda, quando Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja, ou seja, buscar a mim, buscar a você. Então, independente do que você está passando, meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu não sei qual é a tua história, mas eu tenho certeza que quando você clamar, Deus vai ouvir. Depois de muito tempo, o povo clamou e Deus ouviu. Deus preparou o cenário perfeito. Nenhum decreto, nada que o homem tentou fazer, pôde impedir o agir de Deus. E não será hoje que o homem vai poder impedir algo de Deus fazer aqui na terra, através da minha e da sua vida. Mesmo que você não esteja entendendo, não desista, persista, não desanime, avance, creia que Deus está agindo. Creia que Deus está trazendo a resposta. Creia que, mesmo que a tua vida emocional, espiritual ou física pareça uma grande tempestade hoje, não tem tempestade que dure a vida inteira. Uma hora, mais cedo ou mais tarde ela vai passar. Se posicione na sombra do Todo-Poderoso. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso de palavra, de compartilhamento. Obrigado, Deus, por cada um que nos assistiu nessa noite. Que a Tua presença seja sobre cada lar, que a Tua presença seja sobre cada família. Nos ajuda a entender, ó Pai, os processos que somos desafiados a passar. E sabemos que cada processo o Senhor coloca em nossa vida porque temos a capacidade de passar por eles e também precisamos, é necessário passar para que cresçamos, para que possamos manifestar a Tua glória também através da nossa vida. Pai, que a Tua bênção seja sobre esse lar. Talvez há pessoas enfermas no corpo, na alma, no espírito. Traga a cura, Senhor. Traga a paz, traga a liberdade, traga a alegria de volta. Liberta, Senhor, essa pessoa que está num Egito emocional, físico ou até financeiro. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Emanuel, o Deus Todo-Poderoso. E nada é impossível para o Senhor. Te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque o Senhor não muda e nunca vai mudar. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença nessa noite. Compartilhe com seus amigos. Vai ficar na nossa página no YouTube, nosso canal, para nós poder compartilhar. Porque Deus não nos chamou para viver na escravidão, mas Deus nos chamou para viver na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço.